Olá, pessoal! Estamos no nosso primeiro Ludcast para falar sobre autocuidado durante a maternidade, um autocuidado real. E eu trouxe para o nosso primeiro encontro a Marissa Freitas, que é essa personal incrível. Ela é educadora física há mais de 20 anos. Ela tem 42 anos, 2 filhos e acredita que o movimento transforma. E tem tudo a ver com o que eu acredito no meu trabalho. E é por isso que eu escolhi a Marissa aqui no primeiro Ludcast. Mar, primeira pergunta que eu tenho para você: você acredita que a maternidade mudou o seu autocuidado? Mudou a forma como você enxerga a sua saúde, o seu corpo? A maternidade mudou isso em você? Sim, a maternidade mudou muito, né? Mas eu já era bem disciplinada quando veio meus filhos e tudo mais. Mas a maternidade, ela muda, porque a gente cuidar da gente é uma coisa. Agora, quando a gente cuida da gente pro próximo também é outra coisa, né? Porque a gente precisa de cuidar da gente, a gente precisa de estar bem para conseguir cuidar do próximo, né? E depois que você gera uma vida, você gera, né, uma criança, você pensa nela muito mais, né? Você não tá sozinha mais, você tá com... né? Você tem outro serzinho ali para você tomar conta, né? Não só do filho, mas de uma família no geral. Então, você tem que estar bem consigo mesma, né? Com a sua saúde em dia, para você poder cuidar dos outros também. O que eu vejo, o que mais acontece é mães que acreditam que a criança estando bem, os filhos estando bem, tá tudo bem. E, na verdade, se você não tá se cuidando, você não tá dando o seu melhor para aquela família. Sim. Né? Uhum. É sobre isso. Né? É sobre isso. E assim, você consegue ver a diferença do exercício físico na vida da mulher? Como que você entende o papel do exercício físico na vida dessa mãe? O que acontece? Exercício físico é energia, né? É saúde, exercício, movimento. Então, é necessário. É necessário você ter energia para cuidar do próximo, de um filho. Né? Quando eu falo que todo mundo tem que experimentar. Tem que experimentar. Talvez nunca fez, é sedentária. Experimente 10, 15, 20 minutos por dia. Transforma uma vida, um movimento. Então, assim, e você tendo energia, mais energia, você consegue cuidar mais. E é uma junção, né, de exercício físico com sono adequado, com alimentação adequada. E aí vai acontecendo, né, as engrenagens certinhas para tudo fluir. Na minha experiência clínica, quando eu atendo uma mulher que já faz exercício físico, ela tem muito mais resultado com a dieta e adesão ao tratamento. É como se uma coisa puxasse a outra. Se essa mulher, ela ainda não faz exercício físico, ela está querendo mudar de estilo de vida, ela tem mais dificuldade porque ela ainda não iniciou esse processo. Quando você muda um hábito, a gente chama de hábito, agora me fugiu o nome, piramidal, talvez? Tem um nome do hábito. É um hábito que ele tem o poder de mudar outros hábitos. Então, o exercício físico tem esse poder, a alimentação tem esse poder também, né? Então, eu tenho muito mais resultado para aquelas mães que já fazem exercício físico, e para o seu caso também deve ser a mesma coisa. Você deve ter mais resultado para aquela pessoa que já está com a dieta um pouco mais ajustada. Né? Não, com certeza. É a junção mesmo, não tem como ser muito separado, né? Cada um ali vai cumprir um papel, né? E aí, quando você faz a alimentação junto com a atividade física e vice-versa, aí que o resultado flui melhor, né? Não tem como ser uma coisa separada da outra. E você já acompanhou de perto a transformação de mulheres, assim, que você viu que quando você começou a dar aulas, tinha uma vida. E depois de um tempo, a vida da pessoa mudou totalmente? Não, é transformador, é muito transformador.
a gente vê de perto isso é que me motiva, né? A mudança das mulheres com a prática da atividade física, alimentação adequada. Então, assim, é surreal. Eu já tive uma que ela já estava tentando fazer várias vezes fertilização in vitro. E aí ela não estava conseguindo, mesmo fazendo o tratamento. Ela não estava conseguindo. Aí eu comecei a dar aula para ela. E aí eu falei assim, comecei a dar aula, ela começou a movimentar, né? Saiu do ciclo. Ela falou, porque eu tô tomando muito medicamento, tô engordando muito, só que eu tenho muito problema de joelho, enfim. E aí nós começamos bem tranquilo, atividade física, mas movimentou. Ela saiu da inércia dela e foi movimentar. E aí eu falei assim, ela falou assim, mas como é que eu faço? Agora eu tô engordando muito com esses remédios e eu preciso melhorar a alimentação. Eu falei assim, não é para todo mundo, é só celíaco que não pode comer glúten, mas tira o glúten um tempinho só pra gente ver se vai dar. Você acredita que ela engravidou? Olha só. E ela já era sua aluna? Não, ela começou comigo. Ah, tá. Aí ela tinha um mês que ela estava comigo. Então ela melhorou. Ela começou a praticar exercício. A movimentar. E ajustou a alimentação. Ajustou a alimentação, ela tirou o glúten e aí ela engravidou. Olha só. Ela engravidou natural. Sabe? Só de ter tirado o glúten, só de ter mudado alguns... Que provavelmente ela tinha algum problema. Ela tinha algum problema. Ela tinha algum problema com glúten, né? Com glúten. Talvez e ela também ela pode ter melhorado a alimentação como um todo, né? Então, esse é um caso mais... assim, relevante. Mas... Não, relevante assim, que ela engravidou. Mas assim, de transformação... todo mundo que começa... Todas as minhas alunas que começam, elas mudam de vida. A alimentação mudou, começou a atividade física, muda, gente. Energia, atividade física gera energia, que gera produtividade. Então, assim... eu acredito muito que a performance, tanto não só no exercício físico, na dieta, mas no trabalho, na relação com as pessoas. Primeiro, que você produz mais neurotransmissores de prazer. Você vai ficar bem mais bem-humorada. Sim, são os vários hormônios do bem, né? São tantos hormônios que a gente fala os hormônios do bem. Então, né? Você vai ficar mais bem-humorado quando você está cuidando da alimentação, do exercício físico. E outra coisa que eu sinto é uma sensação de autoeficácia. Tipo, eu sou capaz de fazer. E esse eu sou capaz de fazer, você leva ali nas execuções da sua ficha na academia, mas também você leva para as outras áreas da sua vida. Eu sou capaz de fazer, né? É uma sensação de autoeficácia, um orgulho de si mesma, que eu acho que é transformadora e que leva essa transformação para todo mundo. E você acha, assim, que o exercício físico, ele devolve para a mulher alguma coisa que a maternidade aparentemente tira? Porque muita gente tem medo de ser mãe. Muitas mulheres, hoje, as mulheres que querem ser mãe está reduzindo a cada ano. E todas elas relatam o mesmo medo de perder a vida que tinha antes, né? De abrir mão de tudo para se dedicar à maternidade, que realmente é uma energia, né? Mas me diz, o que você acha que o exercício físico devolve? Não, né? Tipo, devolve a autoestima dessas mulheres. Devolve o pertencimento àquele corpo, né? Porque aquele tanto de transformação que tem no corpo da mulher, gente, né? Gestando, aí depois ela volta a pertencer àquele corpo. Então, assim, é muito transformador você sair de uma gestação e voltar para atividade física, para alimentação adequada. Mas, assim, sem muita neura. Por quê? Eu já tive alunas minhas que com 30 dias já estava voltando. Eu me dei o luxo, essa última gestação, de ficar 6 meses cuidando da minha pequena. Fiz ali uma caminhadinha e tudo, mas não com aquele
com aquela coisa de voltar ao corpo, né? ansiedade, de voltar ao corpo como era, de me alimentar melhor. Então, assim, eu comia minha canjica para aumentar leite, e eu comia de tudo. Entendeu? Eu me deixei acontecer isso. Tem gente... Então, cada pessoa é uma pessoa. É uma certa maturidade que você já tinha durante a segunda gestação, né? Exatamente. Que você já sabe como seu corpo funciona, você já tinha aquela tranquilidade de ser personal, de saber o caminho que você deveria seguir para reencontrar o seu corpo. Então, você tinha essa tranquilidade, né? É sobre isso também. Eu tinha essa tranquilidade. Então, eu me deixei os 6 meses ali, comendo de tudo e fazendo um exercício ali, aqui, fazia, mas não com o intuito de voltar ao meu corpo. Porque eu sabia que uma hora ia voltar, porque eu sou muito disciplinada, eu sou muito... A minha rotina é muito certinha. Então, assim, mas tem várias alunas minhas que com 30 dias não aguentando mais esperar os 40 dias. Então, elas já estavam voltando e voltam bem rapidinhas, mas às vezes perde um pouco o foco, que o foco ali naquele momento é o cuidado com a criança, perde esse foco. Eu acho que as redes sociais trazem um pouco de influências negativas nesse sentido. Algumas mulheres mostrando a recuperação irreal ali depois do pós-parto, né? E eu acho que a gente tem que dar tempo ao tempo. E como você falou, o saber o caminho que a gente sabe, que eu sei, que você sabe, nos traz uma tranquilidade de viver naquele momento o que verdadeiramente importa, que é ali viver o puerpério e depois retomar ali os exercícios físicos, a alimentação com leveza e felicidade, que é isso que a gente vem trazendo, né? Não é uma vida de restrições, é uma vida de equilíbrio, prazer e felicidade, né? Eu acho que a maternidade me trouxe uma maturidade de olhar para o meu corpo de maneira diferente, que antes eu tinha uma preocupação estética muito maior. Eu confesso que depois da maternidade, eu penso no meu corpo como um templo sagrado que gerou uma vida e o tanto que ele é especial por isso. Exatamente. Eu não tenho preocupações que eu tinha. Antes eu tinha um desejo de fazer cirurgia estética, por exemplo, eu nunca fiz, mas eu pensava, depois que eu tiver meus filhos, eu vou fazer cirurgia estética. Hoje não me passa pela cabeça. Tem também a experiência que eu tive no SUS, como nutricionista, de pessoas debilitadas que não tinham a funcionalidade mínima do corpo. Isso me dá uma visão e um valor, assim, do quanto é especial a gente ter independência, a gente se movimentar, a gente ter força para realizar nossas atividades e para estar com os nossos filhos. Então, hoje eu penso muito mais assim realmente na saúde, na independência. Claro que eu quero me sentir bem, olhar no espelho e me sentir bem, mas não é a minha prioridade. Eu acho que a maternidade trouxe isso para mim. Eu acho que trouxe. Má, e assim, falando da maioria das mulheres que nos ouve, nossas amigas, mães, que geralmente trabalham fora, que tem criança pequena, que a vida é louca, que não tem tempo, ela quer começar a fazer exercício físico. O que você sugere, assim, como começar? Tem que começar, né? Tem que sair da inércia e começar. Tem 10 minutos por dia? São esses 10 minutos. Tem 15? São esses 15. É o quanto que der. O quanto que der. Em casa traz mesmo. Resultado? 15 minutos, 10 minutos dá resultado? Super. A gente fez, né? A gente fez um desafio. Sou prova real dos treinos da Marissa. E a gente fez um desafio agora no início do ano, foram quase 150 mulheres no desafio, com um treino que eu fiz com o peso do corpo de 13 minutos, e foram 21 dias de treino, e essas mulheres com 13 minutos de exercício, né, não é um exercício, né, focado, com intensidade, né, curtos com intensidade, e bem estruturados, né, não é qualquer tipo de exercício não. Então essas mulheres, teve uma que perdeu 5, 6 quilos em 21 dias. Foi. Então assim, você sair, gente, saia. Façam, porque o fazer, você mesmo vai comprovar isso. Então assim, eu tenho vários relatos, várias provas sociais desse mesmo desafio que é possível.
E a gente fez Que é também na possível. pandemia, né? A Marissa ia dar aula, ia buscar esteio e não sei o que, e a gente, fazia 30 minutos de exercício físico. Os exercícios físicos que você propõe, aqueles exercícios, dá pra pessoa fazer em casa, sem recurso? Não posso ir na academia, só consigo treinar em casa. Consegue? Consegue só com um colchonete. Se não tiver colchonete, dobra a toalha. No tapete, 2 toalhas no tapete, não tem desculpa, gente. Uhum. É isso que eu quero que todo mundo, eu quero que todas as mulheres, elas saibam disso, não tem desculpa. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, você já muda, você já transforma o seu dia, a sua vida. E a gente perde muito tempo em telefone. Quando você pega uma rede social pra você rolar o feed, gente, passa assim 20 minutos e 30 minutos muito rápido, que poderia ser o tempo que você teria feito seus exercícios físicos, né? Exatamente. Agora há pouco, eu participei, né, de um reality Vamos de falar. empreendedorismo feminino, e eu cheguei lá, eu peguei as meninas, né, porque eu sou educadora física, energia, todo mundo já tava lá falando, que energia é essa, Marisa? Você toma alguma coisa? Não, é minha energia mesmo. Aí todo mundo assim, a hora que acordar, você me chama aqui no quarto pra fazer uma atividade física. Teve um dia que eu peguei elas antes a gente tava lá, ociosa, esperando o tempo pra gente sair, peguei elas e falei, vambora então. E fizemos 10 minutos. Elas saíram mortas, falaram, é sobre isso, gente. Não tem segredo, é sobre maravilhoso. isso. O treino da Marissa é muito bacana. E assim, esse treino que você propõe, que é um método que você desenvolveu, né? Esse treino que você propõe é um treino, me conta, substitui a academia? Substitui só o cardio? Ou é um treino que você contempla um pouco de cada coisa? Me conta. Então, é um treino que eu tento fazer ele global, pegando todos os grupamentos musculares com exercício com aeróbico, né? Um treino mais de HIIT, mais de acelerar mesmo o metabolismo, né? Porque se é curto, tem que ser intenso. Entendo. Né? Tem que ter propósito ali. Né? Mas tem força também. Tem força, tem. E assim, é muito bom, é um treino global, né, de pouco tempo, intenso, e que pega todos os grupamentos musculares. É o melhor treino para quem tem pouco tempo, porque às vezes a pessoa tem 30 minutos a fazer uma caminhada, não dá o mesmo resultado, né? E aí você começa no seu ritmo, né, Mar? Não precisa fazer, que você vai vendo uma evolução. A evolução, e cada dia você vai aumentando aquilo, né, vai aumentando a intensidade, tudo gradativamente, tudo gradativo. Vamos aproveitar que você começou a falar do reality. Me conta, o que te desafiou lá dentro? Qual foi o aprendizado que você trouxe lá dessa vivência? Foram 15 mulheres, né, gente, confinadas. Aquele tanto de mulher, só mulher. Então, cada uma com a sua personalidade, com o seu jeito de ser. Então, quantos dias? Foram 8 dias. Então, chega eu lá acelerada. Tinha umas lá calminha, eu lá acelerada. Então, assim, mas foi muito bom. O que eu tive que aprender, assim, é lidar com a minha disciplina mesmo, porque nem todo mundo tem a disciplina que eu tenho, e teve, né, a disciplina de horário, de tudo, então foi lidar com isso, sabe, porque eu tava ali em grupo. Com o espaço dos outros? Não, é porque, o que acontece? Tinham provas que eram em grupo, né? A gente se formou em grupos. Então, a gente dormia no mesmo quarto. Então, assim, o horário de acordar, tal hora tem que estar em tal lugar. E teve um dia que isso me tirou meio do foco. Mas você não tem dificuldade com disciplina, tem? Não tenho, mas elas, né? Então é isso, é o coletivo, lidar com o ritmo do outro. Porque você é acelerada, mas as outras não são. Não são. Aí eu tinha que ficar, bora gente, mas tentando não ser muito mandona, autoritária, sabe? E teve um dia até que eu dei uma estressadinha lá por causa de horário. Era pra chegar em 5 minutos, elas chegaram em 20. Marisa tem um apelido de Marição, gente, porque é militar o negócio dela. O negócio é feio. Aí só isso, só teve esse dia, sabe? Eu consegui controlar essa minha disciplina aí por dias, deixei passar algumas coisas, mas teve um dia que eu falei, gente, não é possível, falaram pra vocês estavam em 5 minutos, vocês só chegaram aqui em 20, todo mundo já tá no carro, mas só foi esse meio estresse assim, mesmo, porque eu sou muito de boa, se eu brigo, se tem alguma coisinha que eu não escuto aqui, na outra hora eu já tô conversando, eu já tô brincando, eu já tô dando abraço, eu não levo muito, sabe? Porque você tá acostumada com essa rotina regrada,
disciplinada, né? E aí você, talvez para quem não tem isso, possa entender como uma certa rigidez e autoritarismo, né? E aí eu até, bom, adentro, eu falo o seguinte, às vezes a gente é taxada como a chata, né? Chata. Aí esses dias eu tava pensando, eu prefiro ser chata. Prefiro ser chata. Né? Prefiro ser chata, né? Disciplinada, chata, do que ser... solta demais, e sem caminho, sem resultado. Exatamente. Então que eu sei que eu seja chata, mas, né? Mas foi uma experiência nova pra você, né? E é legal a gente se abrir pra novas experiências, né? Super. Eu sou assim, né? Uhum. Eu não perco tempo, não. Aparece oportunidade, eu tento agarrá-las, assim. Eu sou muito de desafiar, né? Eu sou muito, né, forte, gosto de desafio. Então, eu sou muito assim. Então, eu não perco tempo muito, não. Eu vou e eu aproveito as oportunidades mesmo. Ótimo. Muito legal. E assim, tem dias que você também não acorda assim a fim de treinar, não consegue seguir o que está planejado, ou também por motivos de correria, de coisas que acontecem, que a vida de mãe é assim, né? Às vezes você faz um planejamento durante a semana, do nada a menina surge com a febre, do nada tem que buscar mais cedo na escola e muda tudo, né? Existem esses dias, principalmente para quem é mãe, né? E aí, como que você faz, assim, nesses dias? Olha, esses dias eu respiro fundo e já antigamente pode ser que não, tá? Eu me cobrava demais sobre esses dias. Só que depois de um tempo, com a maturidade, a gente muda, né? Igual a gente já falou, depois que você torna mãe, com a maturidade, a gente muda. E como eu já sei que eu sou tão disciplinada, se um dia eu sair daquilo ali, não vai me... uma semana que não deu certo, por exemplo, não vai... no reality... Eu saí de lá no último dia que eu fiz esse vídeo, tá? E eu falei, eu tava com um rostinho redondo. Eu engordei 3, 4 quilos lá no reality. Mas eu assim... Inchada também, inchada, né? Porque 8 dias... Outra alimentação. Tinha bolinho de chuva no café da manhã, coisa de interior. Eu não me privei, eu comi. Não comi nos 2, 3 primeiros dias, mas depois, naquela coisa de pressão, de tudo, a gente acaba que, um docinho aqui, vamos me deixar, entendeu? Então, assim, tem que ser leve também. Não pode virar rotina, e voltou e continua no mesmo ritmo. Exatamente. Aí já cheguei e falei, agora eu volto. Entendeu? Então, assim, vai ter dias que não vai treinar. Mas eu acordo já sabendo que eu tenho que tomar minha água. O que a gente faz melhor para tomar água? Deixa a garrafa ao lado. Porque se você tem que tomar água, você tem que estar sempre com ela ao lado. Então, assim, você tem pretensão de ir pra academia? Você quer ir pra academia? Já acorda com roupa de treino. Porque hoje tá naquela moda, né? Que você já sai, já faz. Mas já acorda com a roupa de treino. Que aí depois você vai e... Não deu? Ok. Mas você tá arrumadinha. Deu? Pega e vai. Eu criei uma estratégia que tem funcionado super bem pra mim, que é fazer as coisas mais importantes do meu dia antes do Henrique acordar. O Henrique acorda às 7, eu acordo às 5. E aí às 5 eu faço um exercício de terapia, que é escrever tudo que vem na minha mente nos primeiros 15 minutos depois que eu acordo. Isso dá uma esvaziada na mente e diminui minha ansiedade. Depois eu rezo o texto, faço as minhas orações e depois eu faço de 30 a 45 minutos de exercício físico, a depender do que sobrou ali. Gente, é tão maravilhoso que a minha sensação é que assim, o mundo pode desabar, que assim, que eu já tô preparada, entendeu? Pro meu dia. Eu já fiz tudo mais importante ali nesse momento. Agora eu posso me dedicar ao Henrique, ao trabalho, às outras questões. Então eu criei essa estratégia, fazer enquanto ele está dormindo. E fez toda a diferença na minha vida. Você tem alguma estratégia também que você usa? O que você faz assim para conseguir atingir sua meta de exercícios físicos durante a semana? Então, essa estratégia de começar o dia com atividade física, ela é sensacional, né? Ela é muito boa e tanto é que muda seu dia todo, né? Você tem mais energia, você acorda com mais disposição depois que você faz uma atividade física. Seu dia, ele muda. Só que a minha primeira aula foi 6 horas da manhã. Aí você já tem que sair de casa super cedo. Então, eu já tinha saído de casa super cedo. Então, eu não funciono muito na parte da manhã, porque eu não fui adaptada, porque a minha primeira aula era 6 horas da manhã, então eu dava aula às 6 horas, não tinha como treinar às 6 horas, e eu acho que antes desse horário, tem uma amiga minha que treina às 5 horas da manhã, mas eu acho assim, meio que surreal, mas
Antes desse horário, não. Então, assim, eu penso o seguinte, eu vou treinar. Na hora que deu um buraquinho na minha agenda, ou com criança ou com tudo, eu vou lá pra academia, eu faço em casa. Chegou no final da noite, não deu tempo, eu faço em casa mesmo. Entendi. Meus 15, 20 minutos. Entendi. Entendeu? É. Uma horinha, eu acho. Eu encaixo ali no meu horário. No meu tempo. Isso é muito individual. Eu acho que a gente tem que entender como que a gente funciona. Porque tem gente que funciona melhor mentalmente de manhã, já tem gente que não, que funciona mentalmente à noite. Cada indivíduo é de uma maneira. Entender como que você performa melhor é importante, né? Super. Eu performo bem às 5 da manhã, mas eu vou deitar super cedo. 9 horas eu tô dormindo, né? Tem gente que já não consegue dormir 9 horas. O ritmo da casa já é diferente, né? Então, eu acho que estabelecer uma rotina de acordo com o que funciona melhor para você é importante. E às vezes, se não tá funcionando, talvez é porque o que você estabeleceu ali não tá legal. Às vezes você tem que mexer nesse design da rotina, né? Que hoje tem até um profissional chamado design de rotina, você já viu? Que é para te ajudar a atingir suas metas. Organização mesmo, um planejamento mesmo, sabe? Então eu acho que é isso. Às vezes não tá funcionando porque você estabeleceu metas irreais. Vamos supor que você é uma pessoa que tem muita dificuldade de acordar cedo. Aí você coloca uma meta de treinar todos os dias às 5 horas da manhã. Você não vai manter. Não vai manter. Não vai. Você pode até fazer por uns dias, mas... Igual. Como eu sempre trabalhei às 6 horas, era a minha primeira aula, então eu não me adaptei mesmo de manhã. Eu não funciono muito de manhã. Às vezes eu vou à academia de manhã, mas eu vou próximo ao almoço. Tipo 11, por aí. Nossa, esse horário também é ótimo, né? Chega, eu posso treinar o almoço, já tem proteína. Exatamente. E aí, o que acontece? Hoje eu não acordo mais 6 horas. Minha primeira aula não é mais 6 horas, porque já com 2 filhos, eu não dou esse horário de aula mais. Mas eu também não acordo. Sabe? Eu não tenho essa disposição de acordar 5 horas. Antes é porque era meu trabalho. Então agora eu não tenho essa disposição de acordar. E tá tudo certo. Se você consegue fazer o que você precisa fazer no seu dia, pra que você vai acordar 6 horas da manhã? Então é isso, é individual. A rotina ela é muito individual. Com certeza. Omar, e você compartilhou lá nas suas redes sociais sobre a sua doença autoimune, né? Como foi descobrir isso? O que mudou na sua forma de se cuidar, assim, essa doença? Então, quando eu descobri a doença autoimune... Tem quantos anos? Foi em 2012. Quando eu descobri a doença, eu já era formada em educação física e eu já tinha, digamos que uma alimentação e uma prática de atividade de exercício físico legal, que eu achava legal. Então eu já me cuidava. Mas aí depois que eu tive o diagnóstico, eu comecei a me cuidar mais e mais, porque tem muita gente, igual eu na época, acha que sabe alimentar. Na hora que você vai ver mesmo, você vai procurar um profissional, né? Você vê que tá tudo errado. Tá tudo errado. Tipo assim, nem é que tá tudo errado, mas que você pode melhorar muito. Né? Você como nutricionista sabe, tem gente que fala assim, não, eu me alimento super bem. Na hora que vai falar o que alimenta, eu falo assim, não pode, que você te alimenta muito bem. Mas muitas pessoas acham que se alimentam muito bem. Então assim, eu achava, só que tinha que dar alguns ajustes. Então assim, depois da minha doença, os ajustes alimentares, eles foram assim, essenciais para eu, não tem cura, mas para eu controlar a minha doença. E atividade física como prática também, né? É primordial. Até para dores articulares que a doença causa. E assim... Agora tá em remissão. Tá, mas eu tô tomando remédio. Hoje em dia, eu tô controlando com remédio. Tem vezes que a remissão é até sem remédio. Eu fico sem os remédios, os medicamentos. E aí não dão. Aí, e o estresse também influencia? Super. O estresse super estresse, alimentação. Estresse, alimentação. Lá no reality eu tive um dia, né? Que eu tive a vasculite nas pernas. Eu até comentei isso. Então, assim, mas ainda bem que foi um dia. Eu consegui controlar ali as emoções, tomar um corticoidezinho. Aí não foi só mesmo um dia. E não continuou. E a da doença autoimune, o que mais me pegou, porque eu sabia que sobre disciplina, alimentação e exercício físico, eu ia dar conta de manter ela em equilíbrio, né, em remissão. Mas o que mais me pegou na época foi porque me falaram que eu não podia ser mãe, né? E ser mãe pra mim era assim... O médico te falou isso?
falou. O meu primeiro diagnóstico falou. E aí, assim, quem tem essa doença autoimune pode sim ser mãe, mas tem todos os cuidados, que eu até tem que comentei. ser uma doença controlada, Tem né? que ser uma doença controlada, tem que fazer exames no bebê a partir da, né? O pré-natal é diferente. É diferente, é de alto risco. Então, assim, tem várias coisas que tem que cuidar para gestar. Então era uma motivação maior para você, né? Era a maternidade, né? Uma grande motivação de controlar a doença autoimune, além, obviamente, da qualidade de vida, né? Sim. Não, que legal, não sabia. Não sabia que você tinha tido essa notícia de que não poderia ser mãe, mas aí você descobriu que poderia ser mãe no percurso, ou você trocou de profissional? Eu troquei de profissional. Ah, tá. Eu troquei de profissional e fui se informando, me né? mais, igual eu falo, que se tivesse uma Marissa lá atrás, como exemplo, né, de que teve 2 filhos, que os filhos não tiveram bloqueio cardíaco, porque com a autoimunidade pode passar pro filho, ainda na barriga. Então, ele pode ter um bloqueio cardíaco e já ter que fazer o fazer... Pode ter um bloqueio cardíaco, por isso que faz um ultrassom, um eletrocardiograma de ultrassom desde X meses de gravidez, para ver se a criança, né, se o bebê tem algum problema cardíaco. Aí, se tiver, possivelmente pode ser cirúrgico ou não, só medicamentoso, e aí tem que consertar esse bloqueiozinho cardíaco. Entendi. E o que você diria para uma mulher que acha que cuidar da alimentação é só buscar resultado estético, assim, e fazer dieta para quem quer barriga de tanquinho e tal? Tem mulher que acha que é assim, que é só isso, né? Não é só sobre isso. Não é só sobre isso. O que eu diria é experimente, né? Mude os seus hábitos. Experimente mudar sua alimentação de uma forma equilibrada. Que você vai ver a transformação em você mesmo. Então, tem que experimentar. Tem que, né? Tem que ajustar, experimentar e ver no seu corpo mesmo a diferença e a transformação. Má, e qual que é a sua visão sobre corpo real e corpo ideal? O corpo real é aquele que carrega histórias, né? Fases da vida. Nem toda fase vai ser aquele mesmo corpo que você carrega. Igual maternar, né? A maternidade, ele carrega uma história ali, né? Da gestação, do corpo que a mulher sofreu transformações. E o corpo ideal é aquele que leva saúde, né? Que leva autoconfiança, né? O ideal é saúde, é bem-estar, é energia. E agora tem muito que, né? Que é o corpo irreal, né? Que você tá lá no rolando no Instagram e vê aqueles, né? Aquele tanto de corpo ali que você não sabe se tá carregando hormônio, o que tá acontecendo. Então, assim, não comparar, né? Nunca se comparar. O seu corpo tem uma história diferente do outro, ele tem uma história, ele carrega uma história e que podemos chegar num corpo ideal, mas sem comparações. Ideal para você, né? Ideal para você, do que você busca, do que você quer, sendo sempre buscando a saúde, né? A saúde, e se comparar com o bem-estar, a energia, comparar você com você mesmo. Com você mesmo. Porque hoje em dia você roda ali, ó. Eu faço muita reflexão, assim, do que eu posso melhorar, porque eu acho que a gente sempre pode melhorar o que a gente faz. Eu sempre posso melhorar o que eu faço hoje, assim, e então me comparar comigo mesmo. Se eu melhorar um pouquinho a cada dia, daqui 2 anos eu tô muito bem, né? Exatamente. Mas é aquilo que você falou, meu corpo carrega uma história, uma genética, né? Diferente do outro indivíduo. E o uso dessas substâncias, desses chips, que é uma forma de anabolismo, é uma forma de, popularmente chamada de bomba, né? Ela traz um resultado muito mais
rápido. Então, assim, a pessoa consegue emagrecer sem perder músculo, ela consegue hipertrofiar com mais facilidade. Então, assim, a pessoa tá lá, com certeza ela tá fazendo exercício físico e dieta. Só que o esforço que ela tem que fazer para chegar àquele corpo é muito menor do que a pessoa que não usa essas substâncias, né? É mais ou menos por aí. E tem gente que não é só isso, né? Você sai de uma famosas aí, já sai do parto e já vai para uma sala ao lado de uma lipo, gente. Então, isso sim. Faz. É real. É real. Você já sai de uma cirurgia e vai para outra de estética. É real. Então, assim, não é só questão de hormônio, é questão de procedimentos e N procedimentos. Então, assim, não dá para comparar um corpo real com um corpo irreal, na verdade. E o corpo ideal tá ali no meio. Você tem que manter um equilíbrio. Você não pode se comparar aos padrões desse mundo, né? Mas é possível conquistar um corpo forte sem o uso. Super possível. Super possível. Estamos aí para provar isso. Provar isso. E o que você acha que mais impede as mulheres de atingir o corpo que elas desejam? O que mais impede, assim? Eu acho que, com certeza, a disciplina. A não se priorizar, né? Ou se culpar por se priorizar, sabe? Ok, eu sou mãe, né? Eu sou esposa, eu sou empreendedora, eu sou uma mulher de fé, mas eu preciso cuidar de mim também, né? Então, eu acho que é a disciplina mesmo e a prioridade das mulheres. Porque a mulher também foi criada num meio social muito do cuidar, né? Eu acho que as gerações anteriores era pior ainda, porque se a gente pensar nas gerações das nossas mães e avós, gente, era só cuidado com o próximo. E elas estavam sempre a serviço da família, das crianças. Aí depois dos adultos idosos que adoeciam, estava sempre cuidando do outro, né? Sim, ontem eu participei de 2 eventos, só com mulheres também. E aí me deram uma pirâmide. E aí eu sei exatamente como funciona a pirâmide. E me perguntou, fala a verdade, o seu atual hoje, como é que tá essa pirâmide? Aí a base, né? Que eu acho que todo mundo tem que ter é Deus, né? Tá na base ali da pirâmide. E aí, a pirâmide tradicional, primeiro é Deus, depois o eu, depois família, depois trabalho, depois amigos e familiares. Ontem eu coloquei que o meu eu estava depois da família, porque mesmo eu me cuidando igual eu me cuido, eu ainda acho que está aquém da família. Então a minha pirâmide era para estar Deus, eu, família. Por quê? Se você pensar que eu tiro 30, 40 minutos de atividade física, me alimento super bem, mas o que a gente cuida, né? Porque sem uma rede muito grande de apoio, eu não tenho babá. Então, assim, hoje a prioridade é a minha neném de 2 anos. Mas a gente tem que ser realista também, que existe uma fase da vida em que a gente deve se dedicar mesmo à criança. Quando a criança é pequena, gente, também não tem como. Jeito. Ela não vai se virar sozinha. Obviamente, isso. A prioridade tem que ser a Esté, a prioridade tem que ser o Henrique, porque eles não vão se virar sozinhos. Exatamente. Então, mas a tendência é isso melhorar, né? Exatamente. Então, assim, eu coloquei aquilo ali na pirâmide, é o real. Eu não vou mentir. É o real. E aí, mas é uma fase. É uma fase. E tá tudo bem. Daqui a pouco vai ser Deus, eu, família, trabalho. Porque quando a gente fala para se colocar em primeiro lugar, obviamente, um bebê é um bebê. Um bebê precisa, ele precisa de Mas hoje tem mulheres também que elas ganham neném e querem cuidar só dela. E esquece o menino. Ou com a babá, ou com não sei quem, ou com não sei quem. Né? E aí quer cuidar dela. Eu tenho que voltar pro meu corpo rápido. Não é isso que a gente fala aqui. Não é isso que a gente fala aqui. Acho que a coisa mais importante que você tem que ter é o vínculo com os seus filhos, né? Exatamente. Que isso aí não tem como você... São ciclos, né? Ciclos, gente. São ciclos que eles vão passar ali. Essa fase da infância vai passar. Exatamente.
Daqui a pouco você vai conseguir se priorizar mais. Com certeza. É esse equilíbrio que a gente vem trazendo para vocês. Não é entregar seu filho para os outros e ir para academia. Não é isso que a gente está falando. Também não estou julgando as mulheres que assim fazem. Estou dizendo que é importante cuidar da criança e criar um vínculo com ela, porque esse período de infância, ele é passageiro, né? Eu tenho muita consciência disso. E que a gente tenta esse equilíbrio do autocuidado, mas a gente sabe que às vezes a gente vai ter que abrir mão mesmo, porque a criança é uma criança, né? Má, e você entende que é possível uma mulher com mais de 35 anos, 40 anos, que nunca fez exercício físico, é possível ela mudar o próprio corpo? Claro, nunca é tarde. Nunca é tarde. Claro que o ritmo ele vai ser diferente, né? De uma pessoa mais nova. Mas é super possível. E um corpo que nunca foi treinado é muito treinável. Responde, né? Responde. E você tem casos de pacientes, de clientes, né? Alunas, né? Que você fala alunas. Tem casos de alunas que têm esses resultados? Tem casos até mais de mais velhas. De pessoas mais velhas. O que acontece? Às vezes a pessoa só busca atividade física quando surge algum diagnóstico, né? Alguma doença. Ou falando então, em diagnóstico, como que tem mulheres novas com os exames todos alterados, né? Todos alterados. Né? E falando também em diagnóstico, agora que nós estamos no Outubro Rosa, né? Quantas mulheres antes dos 40 que estão tendo câncer de mama? Muitas, né? Muitas. E o sobrepeso é um fator de risco. Né? E sedentarismo. O corpo não foi feito para ficar parado. Não foi. E as mulheres, os nossos antepassados, pensando em mulheres de 100, 200 anos atrás, se movimentavam muito mais. E a alimentação era muito mais natural, porque não existia esse tanto de industrializar, né? Então, gente, não existia uma lava-louça, uma lava-roupa, não, e o deslocamento. As pessoas iam pro campo pra pegar seu alimento, né? Na horta, no quintal. Então, o corpo não foi feito para ficar sem movimento, né? E essa falta de movimento, esse sedentarismo tem levado a doenças cada vez mais cedo, essas doenças metabólicas. Então, mulheres com menos de 35 anos com exames alterados, né? Isso é muito comum. Não, a gente não está falando só sobre estética, né? A gente está falando também sobre saúde. Má, e... Bate-bola? Bate-bola. Um bate-bola agora, rapidinho, final, divertido. Respostas curtas, ritmo rápido. Musculação ou aeróbico? Os dois. Os dois? Os dois andam juntos. Abdominal comum ou prancha? Gosto comum. Esteira ou escada? Escada. Corrida ou funcional? Funcional. Aparelho ou peso livre? Peso livre. Eu gosto de peso livre ou sem peso. O bom é que dá pra fazer em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Café ou pré-treino? Café, sem açúcar. Treinar cedo ou treinar à noite? No meio da tarde. Um erro comum que as mulheres cometem no treino? Um erro comum que as mulheres cometem no treino? Achar que vai ter resultados rápidos. Um hábito que mudou sua vida? Tomar 600 ml de água em jejum. Um conselho que você daria a você mesma há 5 anos atrás? Tenha paciência, que vai dar tudo certo. Que legal. Má, para finalizar esse bate-papo gostoso, me fala, se você pudesse dar uma dica aí pra mulher que ainda não se prioriza, que ainda não se coloca na agenda, o que você diria pra ela? Se priorizar não é egoísmo. Não mesmo, muita gente se culpa sobre isso, né? E é autocuidado, é amor próprio, você se cuidando, você vai conseguir cuidar melhor de quem você ama. Você merece esse cuidado, comece no seu tempo, com pequenos passos, no seu ritmo, mas comece. Muito obrigada, Marissa. Obrigada a você, ouvinte. Se fez sentido para você, compartilha para aquela amiga que está precisando ouvir isso. E eu espero de verdade que esse papo ele toque o seu coração e traga um movimento na sua vida para que você, mulher, coloque-se na sua agenda, se priorize e você vai ver a sua vida transformar através do exercício físico e da alimentação.
Lud, quero te agradecer. É um privilégio estar aqui nesse primeiro, né? Ser convidada por você. Muito obrigada pelo carinho. E vai ser sucesso. Obrigada. Um grande beijo.